better call back you with the good hair. Oi, eu sou a Camila Cienfuegos e a gente veio fazer um vídeo adicional para o vídeo das Karens, que é o vídeo das Beckys. Parece meio confuso, então só pra gente completar toda a narrativa sobre Karens, e eu citei bastante o termo Becky, e daí, como diz o meu amigo Di, parece que eu só fico inventando palavras e falando qualquer coisa. Não é verdade. Tem um fundamento, as coisas que eu falo, não são palavras aleatórias que eu fiquei escolhendo por aí. Fonte, não foi preciso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as Beckys para entender como é difícil ser uma mulher na sociedade contemporânea e tentar navegar e prevalecer e ser bem sucedida em uma sociedade patriarcal que vai privilegiar e passar pano, literalmente passar pano para vários comportamentos masculinos, enquanto você, como mulher, vai ser ali jogada e encaixada em diversas categorias. Então você pode ser uma N-Log, você pode ser uma Becky, ou uma Karen, ou uma Susan, ou whatever. Então vamos falar um pouquinho sobre as Beckys. E quem são elas, por que a Beyoncé, né, no seu álbum ali de debut da traição, no Lemonade de 2016, quando a Beyoncé assume publicamente que foi traída pelo Jay-Z, ela traz essa letra, You better call Becky with the good hair, então é melhor você ligar para Becky do cabelo bom. Quem é a Becky do cabelo bom? Né? De onde ela veio? Vamos lá para mais uma matéria espetacular do Cienfuegos Repórter sobre sociologia feminina, a mística feminina da Brad Friedman. Será que ela concordaria com as coisas com as minhas conclusões? Não vai não, amor. Já que eu comecei o outro vídeo contando uma história sobre Karens, então eu vou falar a minha história com uma Becky recentemente, porque, né, como eu disse, convivi com muitas Beckys, mas recentemente eu encontrei uma micro Becky. Eu estava na sala de espera de uma clínica, porque eu ia fazer uma consulta, e aí sentou do meu lado uma garotinha, devia ter 6 anos, e ela tinha um olho azul, ela era loira do olho azul, natural. E ela meio que assim, tava pirando nesse rolê dela ser loira do olho azul, porque ela sentou do meu lado, e eu tava lá na minha, e sempre fico na minha, e ela começou a puxar conversa, não sei o que, e ela falava assim, qual que é a sua cor preferida? Aí eu falei, minha cor preferida é preto. Ai, a minha é azul. Legal. Sabe qual cor que eu não gosto, que eu acho feio? Eu falei, não, qual? Marrom. Aí o cérebro começa a fazer o... Tá, ela tem olho azul e ela acha azul a cor mais bonita. A maioria das pessoas no Brasil tem olho marrom e ela acha marrom a cor mais feia. Mas, né, não vamos super analisar crianças de 6 anos, pelo amor de Deus, é só uma criança falando. Ela começou assim, você queria trocar de olho comigo? E eu assim, o quê? Tipo, que trocar de olho, tá louca, né? Tipo, eu tenho astigmatismo. Por que você vai querer trocar de olho comigo? Eu falei, não, obrigado. Aí ela, mas eu troco com você. Tipo, ela ficou completamente desconcertada porque não era a resposta que ela esperava. E aí, assim, né, fica evidente que ela cresceu dentro desses 6, 8 anos de vida dela, com todo mundo falando o tempo todo sobre o olho e o cabelo e o quanto ela é linda e maravilhosa e diferente e o quanto as pessoas gostariam de trocar de olho ou de cabelo com ela e até chegar num ponto que ainda antes de completar a primeira década de vida, ela já não tem noção nenhuma do que é ser o outro, pensar no outro, empatia zero. E não é culpa dela. Óbvio que não, né? Ela tem que aprender as coisas. E o que ela está aprendendo é, você é mais importante, o que você quer, o que você pensa, todo mundo tá te admirando, te achando linda, e todo mundo tá com inveja de você. A Becky, ela é por definição, uma garota branca, possivelmente, né, nos Estados Unidos, por ser menos miscigenado, mas possivelmente loira, de olho claro, que se encaixa no padrão de beleza bem estereotípico que a gente tem no mundo. Então, ela vai ser a Rachel McAdams, por exemplo, que interpretou várias Beckys ao longo da vida, ou a Kirsten Dunst, que também interpretou algumas Beckys. E ela é a antítese, a nêmesis, a inimiga número 1 da N-Log. Porque uma Becky, ela é exactly like the other girls, né? Ela é exatamente como as outras garotas, porque elas são basic, elas são muito básicas. O que significa isso? Que elas não têm muita personalidade. Elas não vão gostar de nada muito diferente, porque elas querem se encaixar. Tudo que elas querem
é levar uma vida de privilégios, sendo aceitas, não entrando em conflito com as pessoas, então elas nunca vão ter uma opinião muito forte sobre religião, sobre política, sobre nada, porque o que elas querem? Elas querem que todo mundo goste delas e que as pessoas façam as coisas para elas. E quando você chega com uma opinião muito diferente eu sou ateia, rock, as pessoas já vão, né, automaticamente olhar você com outros olhos. Para as N-Logs, né, esse foi o caminho que elas escolheram seguir e a maneira como elas vão tentar chamar atenção é essa, é falando, eu não sou uma Beck, eu não sou comum, eu não sou básica, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de coisas diferentes. E as Becks, elas escolheram o caminho oposto, elas vão pelo seguro, pelo que é ali aceito por todo mundo, e isso traz para elas inúmeros benefícios. Tá tão gostoso. Quanto é que eu devo pra você? Tudo bem. É por conta da casa. É sério? É. Obrigada. É o pretty privilege, o privilégio de ser bonita, que a gente sabe que as pessoas elas têm mais dó, tendem a ter mais dó e a fazer mais as coisas ou ter mais sentimentos quando as pessoas são bonitas. As Becks, elas navegam pelo mundo com essa facilidade, com essa leveza, justamente porque as pessoas ficam muito consternadas de ver uma pessoa bonita sofrendo ou tendem a fazer mais as coisas por pessoas bonitas. Elas são convencionalmente bonitas, são consideradas convencionalmente bonitas, não tem muito ali para onde correr, e isso é um grande trunfo, é uma ferramenta que elas estão extremamente acostumadas a usar. E por elas viverem nessa bolha de privilégio, de paparico, de não sei o que, elas tendem a ser bem alienadas da realidade dos outros. A empatia não é o forte de uma Beck. Elas tendem a ver o mundo através do que é benefício para elas, do que vai ser bom para elas. E o ponto-chave ali de você ser uma Beck é que você é jovem. E sendo jovem, você tem a oportunidade de mudar. Se ela se transforma, muito bem, ela vai crescer, vai ser uma pessoa que vai ter consciência social, consciência de classe, vai conseguir olhar para os outros e enxergar um ser humano ali igual, com necessidades iguais. Se não, ela vai acabar se tornando uma Karen, porque ela vai perceber que os privilégios, os pretty privileges dela vão começar a sumir, que depois, né, de seguir ali, às vezes, um caminho de vida que não era a opção número 1 dela, de maternidade, de abrir mão da carreira, alguma coisa assim, pela família, e aí elas são trocadas. Vejam a série Dirty John, por exemplo, da Netflix. A Beck, ela tá nesse ponto em que ela cresceu, que nem essa menininha que eu citei, ela foi criada para ser uma sem noção, mas ela pode mudar, ela tem a oportunidade de mudar, e aí vai depender dela escolher traçar outros caminhos ou não. Algumas personagens interessantes de Becks por exemplo, Vanity Fair, Feira das Vaidades, que é um romance do século XVIII, e traz ali essa personagem, só que ela é, assim, mais esperta. E a Reese Witherspoon também, só que em Little Fires Everywhere, eu falei, ela era uma Karen, um exemplo de Karen, e quando ela era mocinha, quando ela era novinha, ela fez o papel de Beck. Só que ela é uma personagem esperta, ela é uma personagem manipuladora, ela tem noção da juventude, da sensualidade, da sexualidade dela e como usar isso como arma. A outra personagem que a gente pode ver que é uma Beck é a Cher, de Clueless, de As Patricinhas de Beverly Hills, que foi inspirada na personagem Emma, da Jane Austen, que também é do século XIX. Então as duas, elas são extremamente sem noção, enxeridas, elas ficam ali se metendo na vida dos outros, manipulando o sistema a favor delas, né? Então a Cher vai e fica fazendo biquinho e consegue mudar as notas e não sei o quê, e entram ficam futricando ali e acabam até prejudicando, né, a vida dos outros mesmo, até que elas chegam num ponto em que elas conseguem parar, ter uma reflexão, se olhar e resolvem mudar e passam por uma transformação de alma, um makeover de alma. Mais uma vez, citando Scream Queens, eu vou ficar com a Chanel number 3. Chanel número 3, então. A Chanel número 3 é uma excelente Beck, porque ela parece menos malvada do que a Chanel Oberlin, ela parece menos consciente das coisas horríveis que elas fazem. Ela tá ali meio que mais, assim, simplesmente porque nasceu, né, cresceu, esse é o mundo dela, é assim que vive mesmo e pronto. Mas ela
é uma pessoa meio nefasta. Aí tem a cena que a Chanel número 2 morre e ela fala, enterro da Chanel número 2, uma pena você ter morrido antes da gente descobrir isso. É tão ruim você ter morrido antes de descobrirmos a sua etnia. O toquezinho de racismo ali, que é bem característico das Beckys. Pra finalizar, então, não é fácil ser uma Becky. Elas são vistas como rivais por outras mulheres, elas não são muito queridas por outras mulheres, justamente por elas representarem esse perigo de roubar o seu homem, né? Se você é uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, beware of young girls. Né? Toma cuidado com as mocinhas jovens que vêm roubar o marido quando eles entram em crises de meia-idade e querem te trocar por uma versão mais nova de você mesma. E se você é uma mulher jovem e você já nasceu morena, então você vai precisar seguir o caminho da N-Log e provar para os caras que você, né, que o seu trunfo vai ser diferente. Outra personagem de ficção muito legal é a Olivia, da série White Lotus, da primeira temporada de White Lotus, porque ela é interpretada pela Sydney Sweeney, que é, tipo, loira do olho claro, com peitos gigantes, tipo, uma cinturinha desse tamanho. Ela é o estereótipo de beleza, não tem, tipo, não tem o que discutir, ela é linda, maravilhosa, e branca, privilegiada, tá ali viajando pro Havaí com os pais de férias e tal, e ela leva a amiguinha negra dela como, tipo, um prop, né, um objeto cênico ali, e o curioso é ver a interpretação, a visão que a série lança sobre esquerda, né? Porque a esquerda nos Estados Unidos é um negócio meio complicado, a política bipartidária de lá, e aí toda essa, né, enfim, é proibido ser comunista, né? É o país da liberdade, mas proíbe as coisas, não sei o quê. Então, a visão da esquerda e ser de esquerda, se declarar de esquerda, é uma coisa muito diferente do que daqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Na verdade, lá eles falam que eles são liberais, né? Quem é de esquerda seria tipo liberal. E ela tem um comportamento já bem mais acordado, bem mais consciente, e ela chama a atenção dos pais o tempo todo. Mesmo assim, né, ela tem comportamentos de Becky que fica bem evidente que ela já roubou o namorado da amiga e que ela ia tentar fazer isso de novo. E é óbvio que ela não é perfeita, mas ela tenta dar o suporte. E eu acho muito legal que essa série, ela traz o questionamento, nessa primeira temporada, de qual é o papel dos brancos no racismo, né? Porque a gente tem ali diversas interpretações, diversas interações entre personagens de cor e personagens brancos. Nenhum deles ali, nenhum dos personagens brancos é abertamente racista. Não existe o redneck que vai ficar falando lá, mas todos eles se beneficiam do sistema, da estrutura racista. E a maneira como eles lidam com essa estrutura, com esse sistema, e qual deveria ser o papel deles, quais são as opções que eles têm, é uma coisa muito intrincada ali. Então eu achei muito interessante essa primeira temporada, analisar de perto ali as relações, porque você vê, por exemplo, na personagem da Olivia, que seria uma Becky, uma tentativa verdadeira, eu senti como genuína, de ser diferente. Mas é possível? E se for possível, né, o que mais ela poderia fazer? Óbvio que roubar o namorado dos outros é uma bela falha de caráter. Mas será que ela faz isso porque ela é ela? Ou será que ela faz isso porque ela é racista? Tipo, até a questão do racismo estrutural é justamente essa, né? Você nunca vai saber o que faz parte da estrutura do sistema e o que é vontade do indivíduo por si só. Mas aí eu já tô entrando num lado filosófico, sociológico muito grande. Mas então é isso, pra gente entender melhor quem são as Beckys, qual o papel delas na sociedade e como que elas podem ser pessoas melhores, porque ainda há tempo pra elas, ainda há salvação. É isso, beijo. Yeah, she is. Wow. That is so good. That's $8.95. What? Aren't you just gonna take it out of your tip jar? $8.95? I got that.